Boa tarde a todos, então. Hoje nós estamos reunidos aqui mais uma vez no Laboratório de Medidas da Psicologia e hoje nós teremos, como é de praxe, uma apresentação, uma apresentação, então, da doutoranda Mariana Rambaldi e do doutorando Wanderson Nepomuceno, com o tema de propriedades psicométricas dos testes. Agradecemos a disponibilidade da Mariana e do Wanderson. Vamos, então, dar início à apresentação. Por favor, Mariana e Anderson. Você quer que eu compartilhe, Mariana, já que eu fiz algumas atualizações aqui? Melhor, né? Pode ser, melhor. Então tá bom. Vou compartilhar aqui e aí você vai me dizendo para eu passando os slides. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, a proposta era que a gente apresentasse para vocês o texto do professor Luiz Pasquale, Psicometria, em que ele trata especificamente do conceito de validade. O professor Pasquale, ele é um filósofo, pedagogo, psicólogo, e hoje ele é professor emérito da Universidade de Brasília, onde ele dedicou aí parte da sua vida ao programa de pós-graduação em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações e compartilhou seu conhecimento aí em diversas áreas, como métodos de pesquisa, análises estatísticas e a psicometria. No entanto, a gente sentiu a necessidade de utilizar algumas atualizações também da EPA que foram importantes para a área, da ERA também, então a gente vai trazer outros autores, porque a gente entende que a validade ela vai depender muito também do propósito do estudo. Então, nossa apresentação, na verdade, vai ser sobre a validade dos testes psicológicos, mas a gente não ficou tão preso assim no texto do Pasquale. Pode passar, Wanderson, por favor. Bom, então a gente vai seguir um roteiro de apresentação. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a medida em ciências psicossociais. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do conceito de validade, os tipos de validade. Depois a gente vai falar sobre evidências de validade. Primeiro, uma formulação clássica, depois a formulação mais recente e, por fim, a gente vai falar sobre fontes de validade. Pode passar, Wanderson, por favor. Bom, segundo Pasquale, a psicometria ela se fundamenta na teoria da medida em ciências para explicar o sentido que tem as respostas dadas pelos sujeitos a uma série de tarefas e propor técnicas de medida para esses processos mentais. Então, a psicometria vai procurar explicar o sentido que tem as respostas dadas pelos sujeitos a uma série de tarefas, tipicamente chamadas de itens. Pode passar. Bom, e aí para a gente prosseguir com a apresentação, a gente achou importante trazer uma espécie de glossário, né, para que a gente apresente alguns conceitos que são importantes na psicometria. Então, primeiro a gente trouxe o conceito de inferência. Inferência seria uma dedução feita com base em informações ou um raciocínio que usa dados disponíveis para se chegar a uma conclusão. Então, inferir seria deduzir um resultado por lógica com base na interpretação de outras informações. Isso significa que, por meio dos scores dos instrumentos psicométricos, a gente consegue fazer determinadas inferências. Já que a gente está falando em score, é importante que a gente entenda que eles representam uma sistematização matemática mais as respostas aos itens. Já os itens, eles são gatilhos que permitem com que a gente
observe o construto que está sendo avaliado. A reunião desses itens que derivam de fatores de um construto são os instrumentos, e os construtos, que a gente está falando aqui, são conceitos ou características de objetos não diretamente observáveis por serem abstratos. E aí, na psicologia, a gente trata, por exemplo, do amor, da esperança, do apego, da depressão e etc. Pode passar, vamos. Bom, atualmente, a gente entende que existe um aumento crescente de diversos instrumentos de avaliação psicológica e neuropsicológica também no mercado. Essa maior oferta dos instrumentos se dá graças à valorização do processo de avaliação e também à sua aplicação, que é cada vez mais frequente em diversos contextos. Esses instrumentos, eles se propõem a avaliar construtos psicológicos que se baseiam a priori em alguma teoria psicológica. Bom, então, nesse sentido, talvez vários de vocês aqui já tenham se perguntado, quando a gente se depara com um teste de inteligência, por exemplo, bom, como que eu sei que um instrumento de inteligência, ele realmente está medindo a inteligência? Qual é a qualidade desse instrumento para medir a inteligência e qual é a aplicabilidade em um determinado contexto, né? E a gente entende aqui que esses questionamentos, eles são muito relevantes e eles sempre devem ser considerados quando a gente vai escolher um instrumento para fazer uma testagem. Como que a gente faz, então, como que a gente responde a essas perguntas, né? No caso dos instrumentos, aqui é importante também destacar que a gente está falando sobre os instrumentos psicométricos, né? Esse processo ele é feito através da análise de validade e da precisão de um instrumento. A validade, ela diz respeito ao grau em que um teste ele vai medir aquilo que ele realmente se propõe a medir. Então, dentro daquele exemplo que eu vinha trazendo, né, isso significa que um determinado teste de inteligência, ele vai realmente medir a inteligência. Então, a gente está entendendo aqui que a validade ela ocupa uma posição central na teoria da medida, se constituindo como um parâmetro fundamental e indispensável. Então, atualmente, a validade ela vai ser definida como a medida em que as evidências empíricas se embasam as interpretações e os usos propostos pelo teste. Aqui na psicologia especificamente, a gente trabalha com o conceito do traço latente, pelos quais se deve demonstrar a correspondência, ou seja, a congruência entre o traço latente e a sua representação física, que é o comportamento. E aí, dentro do desenvolvimento do conceito de validade, não é de se estranhar que esse problema da validade, né, tenha tido na história da psicologia uma posição central aí na teoria da medida. Então, a gente vai trazer um pouco dessa história do parâmetro de validade também, para que a gente entenda como que se deu o conceito de validade e quais os tipos de validade durante um processo histórico também. Pode passar, Wanderson. Teu microfone está desligado, Wanderson. Agora sim, agora sim. Está no slide, tá, acho que é o próximo. Isso, estou no 2. Não, estou no 2, estou no 2. Tá. Só trazendo um pouquinho aqui, a Mariana ela trouxe uma definição mais atual de validade, né? Mas ao longo desse processo, diversos autores eles começaram a tentar entender, explicar e definir o que seria a validade, né? Uma muito conhecida é essa do Kelly, né? Se o instrumento é capaz de mensurar aquilo que se propõe. E aí vem o Messick, em 1989, e traz ali uma abertura para diversas possibilidades de tipos de validade, né? E isso vai trazer uma crítica de um autor muito famoso, que a Mariana falou, né? Que é o Pasquale, tá?
Pasquale, em 2007, ele lança um artigo apontando que havia, entre os anos de 1946 e 1999, um verdadeiro zoológico dos termos relacionados com validade, né? Ele traz uma crítica dizendo que deveria haver uma tentativa de definir o que seria a validade, a importância da validade para os instrumentos, tá? E não trazer uma série de outras formas de evidência de validade, né? E aí, nesse artigo, ele pontua pelo menos 30 tipos de evidência de validade. E aí ele fala assim, e quantas mais você tiver criatividade de pensar aqui, tá? Então, validade aparente, validade de construto, validade de conteúdo, convergente, discriminante, preditiva, incremental, né? E muitas outras. Depois vocês podem buscar esse artigo, ele está nas referências, né? Bom, e esse agravamento, como ele disse, vem lá do Messick, né? Eu acho que eu já até falei disso. Bom, e aí temos aí uma formulação clássica, né, do que seria a validade, tá? Então, a definição do próprio Kelly, da questão de se o instrumento ele é capaz de mensurar aquilo que se propõe, e do Messick, que o instrumento ele tem uma validade restrita, né, e se restringe àqueles objetivos propostos. Então, se eu proponho um determinado instrumento para mensurar a inteligência em crianças, ele terá evidência de validade para mensurar a inteligência em crianças, não em adultos, não em idosos, mas naquele tipo de público que passou, né, pelaquela aplicação, daquele processo de validação, tá? E ainda nessa formulação clássica, a gente tem o modelo tripartite, que foi lá do Cronbach e do Mills, de 1955, e que foi adotado também pelo Pasquale, e que muita gente, mesmo hoje em dia, utiliza esse modelo, né? E esse modelo de validade tripartite, ele apresenta 3 formas de evidência. Então, a validade de construto, que é se o instrumento ele representa adequadamente aquilo que ele visa mensurar através dos seus itens, né? Será que esses itens contemplam, né, esse universo finito contempla aquele construto? Então, se estou mensurando a depressão, será que meus itens abrangem os aspectos conhecidos teórica e empiricamente da depressão? Tá? A validade de critério, que é verificação de se o instrumento é capaz de predizer algum tipo de desempenho ou comportamento, né? Então, o que se espera de uma pessoa com depressão, com altos scores em depressão? Que ela tenha anedonia, que ela tenha tristeza a maior parte dos dias, quase todos os dias da semana, que essa pessoa tenha perda de peso significativa, que essa pessoa tenha ganho de peso significativo sem qualquer tipo de outra forma, né, dela ganhar ou perder peso, que se explique para além da depressão, por exemplo, né? E a validade de conteúdo, se o instrumento consegue medir, né, uma amostra representativa de um domínio específico. Aliás, eu acho que eu confundi, né? De construto, se ele representa adequadamente o construto, né? Então, se a depressão está bem ali caracterizada, né? Se itens de depressão estão representando bem a depressão, e a de conteúdo, se ele é capaz de cobrir a extensão do construto depressão, se esses itens estão cobrindo bem esse construto, tá? Então, assim, o instrumento ele pode ter boas evidências de validade de construto, tá? Tem itens ali muito bons, muito representativos de um ou de dois aspectos da depressão, mas se ele não tiver boas evidências de validade de conteúdo, talvez ele cubra bem 2 aspectos, mas se a gente tem 7, né, outros 5 ficam de fora, certo? Bom, então, como eu estava dizendo, muita gente até hoje em dia utiliza essa formulação desse modelo tripartite. A gente encontra isso em alguns artigos recentes, né, que eu coloquei entre aspas, porque recente é uma coisa relativa. Para nós, recente em pesquisa são os últimos 5 anos. Mas talvez recente para você seja nos últimos 10 anos, e assim vai, né? A gente encontra isso também em vídeos, tutoriais de pessoas falando, né, sobre validade, evidências de validade, né? Mas, como a Mariana apresentou lá no início, nós buscamos avançar um pouco mais, tá? E aí nós trouxemos uma formulação mais recente, que é com base na AERA, APA e NCME. Esses órgãos, né, da psicologia trazem padronizações a respeito de determinadas características assim, de interesse dos psicólogos, né? Características dos instrumentos, da avaliação psicológica, né? Então, em 99 foi lançado um artigo, um guia, em 2014 um outro guia,
trazendo algumas modificações, né, avanços aí desse modelo de 99. Então, comparando com aquele modelo tripartite, né, a validade ela tem uma unicidade de conceito, né? A gente não tem mais tipo de validade, né? Tudo agora passa a ser validade de construto, né? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? São evidências de validade, não tipos de validade. E essa validade ela se dá especificamente para um uso, não para um instrumento. Tá? Então, como eu disse anteriormente, né, se eu adapto um instrumento de depressão para crianças com síndrome de Down, por exemplo, né, não quer dizer que esse instrumento está válido para todo mundo, para crianças com desenvolvimento típico, para adultos, para idosos, enfim, né, para aquele tipo específico ali. E, além disso, considerando essa unicidade do conceito de validade, né, que a Mariana apresentou lá no início, o conceito mais atual, a gente pode pensar que não há tipos de validade, e sim fontes de validade, que todas elas fazem parte, né, da ideia do construto, todas elas vão representar ali aquele determinado conceito abstrato, ok? E certas fontes de validade, né, que são 5, são mais adequadas a depender do uso e a depender do construto que você está utilizando ali, ok? E aqui nós trouxemos as 5 fontes de validade, né? 6 aqui é só do bloco de slides, mas são 5, tá? Bem, a primeira delas é evidência com base em conteúdo, né? Então, verifica o grau. É bem parecido com aquele modelo de tripartite, essa definição de conteúdo, né? Verifica o grau em que os estímulos, que são geralmente itens, mas não necessariamente itens, né? Visto que existem determinadas pesquisas hoje em dia que utilizam realidade virtual e tudo mais, né? Então, verifica o grau em que esses estímulos são coerentes e representam o construto. E aqui eu retomo o que eu já disse. Então, eu posso mensurar bem, sei lá, a esperança, mas a esperança tem diversos componentes ou fatores, né? A depender se tu é comportamentalista ou cognitivista. Mas, se eu não tenho boas evidências de validade de conteúdo, de repente, eu estou abrangendo somente 2 daqueles, sei lá, 8 componentes ali. Então, né, o que eu tenho ali? Eu tenho uma subrepresentação desse construto. Então, obviamente, esse próprio construto esperança não está sendo bem medido, certo? Bom, além disso, essa validade com base em conteúdo, ela precisa estar adequada à situação, às características da amostra e os objetivos da avaliação. Então, se eu construo itens para mensurar a esperança em crianças, eu tenho que pensar assim, qual é o grau de desenvolvimento? Será que elas são capazes de compreender aquilo que está escrito? Será que o conteúdo dos itens diz respeito à realidade das pessoas para as quais eu irei aplicar esse teste, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Tinha um instrumento, acho que é o CPS, enfim, era um instrumento de personalidade, né? Que o instrumento ele tinha um item que é assim, se vou telefonar em um orelhão, encontro uma ficha nele, o que faço? Utilizo a ficha? Quer dizer, hoje em dia esse tipo de item não faz sentido, né? Muita gente não faz ideia do que seja isso. Passa por aqueles objetos estranhos que ficam nos calçadões, geralmente, mas não fazem ideia do que seja aquilo, né? Se eu tenho um instrumento que fala sobre fita cassete, que fala sobre disco, né? Não faz sentido. Esse conteúdo já está inadequado para o tempo em que a gente está vivendo. E certos tipos de conteúdos, né, linguísticos, mesmo que no próprio idioma da pessoa, podem ser muito difíceis para ela entender, tá? Então, se tu está falando de uma pesquisa, sei lá, que tu está falando sobre heterossexualidade, homossexualidade, por exemplo, para pessoas, de repente, de baixa escolaridade, esses termos não são fáceis de entender. E eles podem se confundir e dar respostas que não fazem sentido, tá? Então, quando o instrumento ele está em um outro idioma, ele precisa ser traduzido. Quando o instrumento ele está com conteúdo para uma determinada população ou determinada situação, ele precisa ser adaptado. Tanto num caso quanto no outro, é preciso que ele passe por algumas análises, né? E aqui a gente chama de análise de juízes especialistas, que são pessoas que entendem daquele construto, tá? E que vão verificar se o construto está bem representado dentro desses itens, né? Se esses itens bem representados, eles também estão adequados para a população em questão, tá?
E a gente pode também recorrer ao chamado estudo piloto, em que você pega esses itens, reúne um subgrupo lá da tua população, da amostra de interesse, e coloca essas pessoas para responderem os itens. E no final você pede um retorno dessas pessoas em relação aos itens, se parecem adequados, se a pessoa entendeu o que está dizendo ali, se teve alguma dúvida, que tipo de sugestões elas fazem, né? A mesma coisa vale para os juízes também. Aí a gente tem toda uma questão psicométrica por trás disso, né? Então, tem coeficiente, né, de validade de conteúdo, né? A gente tem o CAPA também, né, que vai trazer aí umas medidas mais qualitativas de concordância desses juízes, enfim. Bom, a gente tem aí evidências com base em processo de respostas, tá? Então, nessa imagem aqui já há uma grande pista para isso. Então, muito provavelmente essa pessoa está recebendo um estímulo pelo celular e ela está sendo monitorada enquanto ela está vendo esse estímulo, né? Então, ela está ali com óculos de eye tracking, né? Que é um monitoramento ali de para onde os olhos dela estão focando, e certamente ela está passando por algum exame de imagem neurológica para verificar certas áreas cerebrais que, na verdade, encefálicas, que estão sendo ativadas enquanto essa estimulação está sendo mostrada, né? Então, evidências com base em processo de respostas não se limitam apenas a verificar a resposta que a pessoa deu ao estímulo, mas sim quais foram os processos, né, que foram utilizados por essa pessoa para que ela desse a determinada resposta. Aqui eu vou trazer um exemplo, acho que todo mundo já viveu isso, né? Sobretudo as pessoas mais clássicas aí, como eu. Na escola era muito comum que os professores de matemática falassem, botassem assim na questão, né? Responda as questões abaixo, arme e efetue, né? Então não bastava você dar a resposta certa, você tinha que armar e efetuar para o professor entender a lógica que tu utilizou para você responder aquelas continhas, aquelas equações e tudo mais, né? Então a evidência com base em processo de resposta diz sobre isso. E existem muitas formas de você fazer isso, né? Os eletroencefalogramas, quando a pessoa é submetida a um determinado estímulo, tá? Para ver quais são as áreas que estão se ativando, ok? Ontem eu conversava com um colega de turma, ele falou que numa pesquisa dele, na graduação ainda, eles fizeram, foi uma pesquisa assim, que eles estavam fazendo uma intervenção relacionada com pessoas com fobia, né? E eles colocavam a pessoa num óculos lá de realidade virtual e monitoravam isso, né? Alguns sinais vitais, né, dessas pessoas enquanto elas eram submetidas a esses estímulos. E aí as pessoas com fobia social, só de verificar um avatar de uma pessoa, uma representação virtual, elas já tinham ali áreas relacionadas com ansiedade ativadas, né? Batimentos cardíacos batendo no teto, por exemplo, né? Então tem o eletroencefalograma, tem o eye tracking, que verifica o movimento dos teus olhos. Isso é bem interessante para avaliar pessoas que tenham transtorno de déficit de atenção, por exemplo, né? As entrevistas que ocorrem com as pessoas, que elas vão respondendo aos estímulos no momento em que eles vão acontecendo, e é possível visualizar a maneira como a pessoa se porta frente às perguntas que são realizadas no processo interacional. Grupos focais, pedir a pessoa para pensar em voz alta a respeito de algum problema ou estímulo que ela está vendo, né? Ah, eu estou vendo, isso aqui, né? O que te dá essa impressão? Ah, isso aqui, não, pera, isso aqui não. Tá? E também o tempo de resposta. Isso é muito comum em avaliações cognitivas. Então, você põe a pessoa para fazer um determinado teste, né, de inteligência, de memória, né, e aí esse tempo de resposta vai trazer informações a respeito de como que aquela determinada função cognitiva está se dando naquela pessoa. Evidência com base na estrutura interna, então diz respeito à correlação dos itens entre si, frente a uma estrutura do construto, né? Então, assim, o quanto esses itens, aqui tem até uma representação gráfica disso, né? Então, nós temos os fatores aqui, ó, autorrealização, segurança, estima, alguma questão fisiológica e o pertencimento, né? Então, a gente tem aí, ó, o quanto um está relacionado com o outro, né? Então, há uma relação ali de 0,92 entre autorrealização e segurança, autorrealização e autoestima 0,68, né? E ali estão os itens também, né? O quanto os itens explicam ali daquele fator, por exemplo, né? Então, a gente tem que considerar
quando a gente pensa na estrutura interna, o quanto os itens eles estão relacionados uns com os outros, relacionados com o próprio fator, com o próprio construto, né? E temos que pensar na estrutura fatorial, tá? Que diz respeito à disposição dos itens em fatores, e isso a gente consegue através das análises fatoriais exploratórias e confirmatórias e suas derivações. A fidedignidade e confiabilidade, né, que verifica os erros de medida através da análise padrão de respostas. Então, você faz uma verificação assim do padrão de respostas e com base em respostas muito desviantes desse padrão, você encontra aí uma confiabilidade ou fidedignidade mais baixa, ou se houver uma maior coerência com esse padrão de respostas, uma fidedignidade ou confiabilidade mais alta. E aí a gente consegue também verificar a estabilidade desses scores ao longo do tempo através de medidas repetidas. Então, mensura a tensão hoje, mensura a tensão daqui a uma semana. Se o instrumento tem uma altíssima confiabilidade, né, estabilidade temporal, então os scores não vão se alterar tanto assim. Tá? Bom, e aí existem alguns indicadores, né, como o alfa de Cronbach, que é o mais popular, temos o ômega de McDonald, e a confiabilidade composta também para fazer isso. E uma outra coisa que se relaciona com a estrutura interna é a invariância, que é o quão invariante, né, o quão equivalentemente bem o instrumento é capaz de ser utilizado por grupos diferentes. Então, assim, será que homens e mulheres percebem os itens da mesma forma? Será que a atribuição do peso dos itens é equivalente, né? Será que os erros dos resíduos dos itens são iguais também, são parecidos? Tá? E aí uma das formas de você ver isso é analisando, nos testes relacionados à invariância, o delta do Q quadrado. E aí você vai verificar ali quais foram os níveis de invariância que você conseguiu. Tá? Bom, o quarto aqui é evidência com base em outras variáveis, né? Então busca verificar se as associações dos scores entre medidas diferentes seguem na mesma direção dos apontamentos teóricos e empíricos e ou permitem predições. Então você tem um instrumento e é interessante para que você atenda esse tipo de evidência de validade, né? Que você verifique outros instrumentos que tenham relação ou que sejam que mensurem o mesmo construto. Geralmente bons instrumentos assim chamados de padrão ouro para aquele tipo de medida, né? Então a gente tem dentro desse grupo a validade, né, convergente, em que você utiliza instrumentos de construtos relacionados, embora em outros instrumentos, claro, né? E aí, se você pensa em construtos relacionados, você espera que a correlação entre eles seja uma correlação, aqui está errado, entre 30 e 69, né? Ou seja, uma correlação aí considerada moderada. Na validade discriminante, você precisa verificar que não há relação entre aquilo que teu instrumento mede e um outro construto. Tá? Então, você vai buscar na literatura. Tá? O que é que parece não ter relação com aquilo que eu estou mensurando, mas que talvez, em algum momento, né, possa até se aproximar, mas que não deva ter relação. Certo? Então, espera-se, para você alcançar uma validade discriminante interessante, que essa correlação entre as medidas, ela não seja significativa, ou seja, seja abaixo de 0,30. E aí nós temos também o critério, né? O critério ele fala sobre o impacto e ou predição do teu instrumento em relação a um instrumento que mensura a mesma coisa naquele tempo em que você está aplicando o teu instrumento, né? Então, estou aqui no processo de validação do meu instrumento de esperança. Tá? Então, escala esperança do Wanderson, né? Então, EEW, escala EEW, certo? Aí vou pegar um outro instrumento consagrado que mensure a esperança, né? E aí vou aplicar nas pessoas nesse processo de validação do instrumento. Tá? E aí, então, por serem instrumentos que mensuram o mesmo construto, essa correlação ela precisa ser forte. Ela precisa ser superior a 0,69. Então, 0,70 em diante. Se eu estou mensurando o mesmo construto, para eu dizer que o meu instrumento mensura aquilo bem, eu preciso que um instrumento consagrado, em correlação com o meu instrumento, tenha esse valor de correlação aí acima de 69. Né? E uma outra forma também é preditiva, que você mensura um construto relacionado
e a partir dos scores do teu instrumento, será possível fazer predições acerca de alguma coisa, né? Então, digamos, eu estou mensurando a tensão dividida, né? A tensão dividida que é muito importante no contexto do trânsito, né? Então, beleza. Então, eu vou lá, mensuro, né? Não vamos nem pensar no processo de validação do instrumento. Vamos pensar assim num contexto, sei lá, de comportamento dos motoristas. Uma pesquisa que o Detran está promovendo sobre o comportamento dos motoristas e relação com características cognitivas. Então, eu vou lá, mensuro, sei lá, a atenção dividida em 2.000 motoristas. Tá? 2.000 motoristas de diversos estados do Brasil, mensurei. Né? Então, o que se espera? Né? Pela lógica, pela teoria, enfim, pela questão empírica, que motoristas que tenham uma atenção dividida menor tenham tendência a se envolver em acidentes de trânsito. Né? E aí, lá no futuro, né, eu vou, sei lá, mensurar, de repente, alguma característica relacionada com essa coisa dos acidentes de trânsito, né? E tem que haver uma correlação, pelo menos aí moderada, né, para dizer que há uma capacidade do meu instrumento de prever. Né? Então, o meu instrumento está medindo a tensão dividida, ele vai ter uma evidência de validade com base em outras variáveis do tipo preditiva, se através daquela atenção dividida eu conseguir fazer uma predição, né, de uma tendência da pessoa, de se envolver ou não em acidentes de trânsito com base nisso. É claro que não só isso explica, existem outros fatores, né, mas a gente espera uma correlação aí pelo menos moderada. Né? A evidência baseada em outras variáveis também tem uma outra questão que é relacionada com a generalização. Tá? E essa questão da generalização passa por muitas coisas, né? Passa por uma amostra robusta, por uma amostra que geralmente não é de conveniência, embora na psicologia a gente tenha muitas amostras de conveniência, é muito frequente isso, né? Porque é difícil você pegar uma aleatória simples, né? Acesso a toda a população, isso é uma coisa meio difícil, né? Existem revisões, na verdade, meta-análises, né? Que acabam fazendo um somatório ali das amostras e tal, e fazem os cálculos, umas correções estatísticas ali para, de certa forma, ser somente um N, né? Somando o N das diversas pesquisas, né? E elas podem trazer para nós aí algumas evidências de generalização de um determinado instrumento, né? Ou de um uso de um instrumento específico para uma determinada população. Mas é preciso que a gente fique atento, porque nem todas as meta-análises são boas, de fato. Né? Existem alguns indicadores também para a gente verificar se uma meta-análise é boa, mas esse não é o objetivo daqui, quem sabe no próximo episódio. Né? Bom, e aqui nós temos a nossa quinta e última, que são evidências com base em consequências de testagem. Isso aqui é muito interessante, né? Porque submeter uma pessoa a um teste, né? Quando você vai fazer qualquer pesquisa com seres humanos, você precisa submeter a tua pesquisa a um comitê de ética. Tá? Esse comitê de ética vai avaliar a tua proposta de pesquisa, os riscos envolvidos com os participantes, os benefícios, enfim, né? E aí eles vão sugerir para você algumas alterações, algumas das quais a gente fica com bastante raiva, porque, né, parecem não trazer nenhum tipo de problema, mas algumas outras fazem muito sentido, né? E é muito importante que os órgãos de ética existam, talvez com algumas modificações em alguns procederes, de celeridade, por exemplo, né? Mas uma grande questão é essa, né? Quais são os efeitos que podem vir para os participantes que responderam a um determinado tipo de teste? Tá? Para quais contextos em questão os resultados têm evidências? Porque, assim, uma coisa que às vezes a gente talvez desconsidere. Eu até falei com a Mariana, né? Eu estou aplicando um instrumento em uma pessoa que é vítima de racismo, mas ela nunca se deu conta de que é vítima do racismo. Então, ela, de certa forma, vive bem. Né? Mas aí eu aplico o instrumento e essa pessoa ela se dá conta daquelas formas de racismo e opressão da qual ela sofre todos os dias. Será que a partir daí, de repente, ela pode adoecer, ela pode arrumar uma série de conflitos e se dar muito mal na vida por conta disso? Eu não estou dizendo aqui que o racismo tem que acontecer de uma forma violada, isso é terrível, tá? Mas ainda assim é uma consequência que a gente tem que pensar. O que essa pessoa vai fazer, de repente, com os estímulos dos itens e com uma possível reflexão que ela pode fazer a respeito daquilo ali, trazendo para a vida dela.
É um princípio ético importante que foi trazido aí para o contexto de validade de instrumentos, né? E, além disso, né, é preciso pensar assim, esses resultados aqui, eles precisam se limitar a determinado grupo e não podem dizer respeito a outros grupos, né, para não incorrer em generalizações levianas que vão trazer, de repente, preconceito, discriminação, né? Enfim. E uma outra coisa que é fundamental existem mais benefícios do que malefícios em eu mensurar essas características nessa amostra? Sabe, eu acho que pouca gente pensa sobre isso, né? Acho que, de repente, está se acendendo algumas luzes na cabeça das pessoas a respeito disso, que é uma coisa que é preciso considerar, né? E aí tem um menininho aqui, do antes e depois, né? Nesse caso aqui, a coisa foi boa, né? Aqui no contexto de terapia, foi uma coisa boa, mas poderia ser o inverso, né? De repente, a pessoa vivia leve, bem, de boa, e aí passa por aquele processo de avaliação, descobre uma série de coisas sobre si, seja pelo feedback do psicólogo, ou lendo os próprios itens, e aí passa a carregar o mundo nas costas, como o Titã lá, o Atlas. Tá? Bem, e aqui estão algumas das referências que a gente utilizou. Tá? Se tiverem dúvidas, reclamações, sugestões, críticas ou ameaças, entre em contato conosco, estamos aqui no laboratório, no WhatsApp também, temos Skype, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, que a gente tenha feito vocês pensarem um pouco mais sobre validade, evidência de validade, esse processo histórico, e é isso. Foi uma honra apresentar aqui para o nosso querido LabMed. Muito bem, Wanderson e Mariana, muito obrigado. Vamos deixar então, não é, em aberto para se as pessoas quiserem comentar, perguntar, enfim, né? Trocar ideias. Não precisam brigar, tá? Um por vez, gente. A gente está organizando uma filinha aqui, tá? Bom, uma apresentação muito bonita, né, Wanderson? Acho que vocês estão cada vez mais se apropriando, né, desses conceitos, né, e que são muito importantes aqui no nosso trabalho, né? São muito importantes para a psicologia em geral, né? Para todas as pessoas que utilizam essas técnicas, esses métodos, né, na psicologia, uma psicologia de natureza mais quantitativa, né? E, e mesmo quando ela não é quantitativa também, ela nos leva a refletir também sobre os outros métodos, né? Sobre essas questões de validade, né? Veja isso que está trazendo assim a nossa capacidade de conseguir acessar a realidade, né? Através desses métodos, né? E mesmo quando a pesquisa não é quantitativa, também é um motivo de reflexão, né? Qual é a validade que as pesquisas teriam, né? Então, de qualquer forma, veja como esse é um tema extremamente palpitante, assim, não é? Polêmico e complexo, né? Fizeram uma apresentação muito boa, não há dúvida nenhuma, mas cada tópico desses que foram trazidos aqui, não é? Eles mergulham em cada um deles, vai mostrar que ali reside também uma razoável complexidade, né? E depois, como eles são dependentes ainda né, como tu bem falaste diversas vezes, da estatística, né? Aí entra também num outro âmbito, né? Também que reserva uma certa complexidade, estudo, né? Mas eu, particularmente, fico muito contente, né, de ver que há um avanço considerável, né? Eu imagino, assim, que se vocês fazem aquilo lá que o Wundt gostava muito de fazer, né, uma introspecção regressiva, e
né, e uma avaliação, e uma certa avaliação, né, de quando vocês começaram aqui, né, acerca desses temas e como vocês já estão hoje em dia, né. É um avanço enorme, né, não há dúvida nenhuma disso. Então é isso, então, estamos, né, um progresso grande, estamos avançando muito nisso, né. No Acho que início, aí vocês dois, mais ou menos no início do doutorado, né? Então, o que a gente espera é que no final do doutorado essas coisas ainda estejam, né, mais dominadas ainda, né, em todos os aspectos, né? Muito bom, gostei muito e vamos ver aí o pessoal tem a dizer, né? tem a Pamela ali que Eu está com a tenho mão uma levantada. pergunta. Uma pergunta. Boa tarde, amei a apresentação. Na hora que vocês terminaram, eu tinha acabado de receber uma ligação aqui, eu já segurando a pergunta, aí fiquei aqui querendo desligar para levantar logo a minha mão, mas, enfim, consegui. Parabéns, né? É um prazer ouvir, vocês são professores maravilhosos, ensinam muito detalhado com exemplos, e isso facilita, já falei isso outra vez, né? Só reafirmando. E eu queria tirar uma dúvida mesmo, em relação, quando o Wanderson estava pontuando a parte das escalas, que são adaptadas, às vezes, para um contexto específico. E aí sempre foi uma dúvida, mas eu particularmente, ainda não estudei aprofundado, e aí achei uma oportunidade para perguntar. Escalas que foram adaptadas aqui para o Brasil, para um determinado contexto. E aí você quer adaptar para, por exemplo, foi adaptado para adolescentes. E lá foi criado, construído para adolescentes. Só que os construtos, você vê que poderiam serem modificados e aplicar para pais. Pode? Não, tem que construir outro ou acha outro. Isso sempre foi uma dúvida muito grande para mim, porque às vezes eu vejo tão bonitinhos ali as perguntas, eu falei, se adaptasse essa palavra aqui, eu poderia conseguir ver qual a visão do pai, né, do responsável. E aí eu queria ver qual a viabilidade disso, como que faz, possibilidades. Se vocês já me ajudarem, né, gente? Para eu pensar nos meus projetos. Eu acho que você já deu a resposta dentro da sua própria pergunta, né? Você falou assim, se deram uma certa adaptada aqui na coisa, né? A gente, porque os instrumentos, eles são adaptados, como eu disse ali, não é o instrumento que está adaptado, né? É adaptado o uso que você faz, sabe, daquele instrumento ali. Então, ele funciona para um determinado propósito, para um determinado objetivo. Então, se ele foi planejado para ser utilizado em adolescentes, lá dos Estados Unidos, ele tem evidências de validade para aquela galera de lá, adolescentes de lá. Se tu trouxer para cá, você tem que adaptar para os adolescentes daqui. Se você for estender isso para os pais, você tem que modificar os itens, adaptar aquele processo todo para os pais também daqui, né? Porque são propósitos, objetivos diferentes, entende? Então você precisa fazer. Você vai ter um pouco mais de trabalho, mas você vai ter um trabalho bem feito e que vai te render aí provavelmente uma publicação, porque afinal de contas, tem muitos processos envolvidos nessa elaboração dessas evidências de validade que você está buscando. Entendi. Então, ainda assim, mesmo que não fosse, se eu fosse aplicar em outra população, mas utilizando aqueles mesmos construtos, ainda seria adaptação? O construto é o mesmo, né? Se você está, digamos, sei lá, avaliando autoestima, o construto é autoestima. E aí existem itens que devem ser representativos desse construto autoestima, certo? Mas o propósito, se são populações com características assim notadamente diferentes, você está Estados Unidos. Como é que é a sociedade dos Estados Unidos, né? É uma coisa bem diferente daqui. Aqui os filhos ficam com os pais aí por muitos e muitos anos. Lá o filho tem, sei lá, 19, está com os pais, ele é um loser, sabe? Então, provavelmente, se você vai aplicar isso aí para adolescentes naquela fase final, assim, da adolescência, 17 anos, né? 16, 17 anos, e ele não tá sem rumo na vida, de repente, pode ser que a autoestima deles seja bem diferente de um adolescente aqui, 16, 17, 18 anos, 16, 17 anos aqui, né? Por conta dessa coisa,
né, da sociedade esperar dele coisas diferentes. Então, você precisaria, sim, mesmo que seja o mesmo construto, você precisaria adaptá-lo para cá, até porque tem a coisa do idioma, né? O idioma é uma coisa assim que já traz uma representação mental diferente da própria realidade, né? Certos idiomas têm, sei lá, 8, 9 maneiras de você se referir à mesma coisa, porque naquele contexto cultural aquilo tem uma importância que aqui não tem. E você precisa fazer isso, sim. Mesmo que tu vá aplicar em uma população similar em idade, escolaridade, tem esses fatores culturais que trazem essa complexidade e essa necessidade de buscar evidência de validade para esse novo uso que você vai dar da medida. Acho que a Pamela está no mundo de Frozen, está congelada. A Jane colocou, eu super entendi. A minha internet está ruim, vocês estão me ouvindo? Oi, me ouvem? Alô? Não. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Eu fazendo cara feia, vergonha, passando vergonha aqui. A pergunta da Giane é justamente a minha dúvida também, né? Quando você explicou, eu entendi, mas a Giane também ficou na dúvida, e essa era a minha dúvida antes. Se fosse em outra população, mesmo com outro construto, se não seria a construção, se a gente não teria que partir para a construção. Mas você trouxe que não, né? Que ainda assim seria uma adaptação, não. Só se você vai modificar assim poucas coisas no item, vamos imaginar assim, sei lá, modificar algumas coisinhas, você está adaptando o instrumento, você está pegando a base daquele instrumento, você está adaptando. Se você quer partir do zero, né, você quer, eu quero utilizar esse construto aqui, mas é uma outra história. Aí realmente você vai precisar construir. Né? Você pode adaptar, por exemplo, eu tenho um instrumento que eu estou avaliando, sei lá, eu estou avaliando a questão da conscienciosidade. Crio um instrumento de conscienciosidade e eu aplico isso em vigilantes, por exemplo, né? Conscienciosidade em vigilante, que nem a Fernanda fez lá. Tá? E aí eu vou fazer isso para, sei lá, para professores. De repente, tá? Se não houver problema nos itens ali, eu vou modificar uma coisa ou outra, ou vou aplicar o mesmo instrumento e vai poder ser utilizado em professores, né? Mas aí tem que passar por esse processo de adaptação. Entendi. Jane, segura aí que eu tenho outra pergunta. Para mim ou para Mariana? Eu ainda estou com a fala para os dois. Fiquem à vontade, tá? Quem sanar minha dúvida está de parabéns. Quando você faz assim, né? A gente tem buscado ler os artigos e aí, às vezes, você encontra vários instrumentos, né? Daquele mesmo construto com alfa baixo. E vamos botar a hipótese. Aqui no Brasil, sobre autoestima, exemplo, tem 4, 5 instrumentos que são utilizados, mas eles têm um alfa ainda assim ali, né, considerável, 0,70, por exemplo. E aí seria uma possibilidade de você tentar analisar aqueles itens e verificar se existe ali uma fragilidade naquele instrumento para tentar verificar se ele consegue ter uma evidência ainda maior dentro daquele construto? Seria uma possibilidade de construção? Eu fico bem confusa em relação a quando é o momento de construir e quando é o momento de adaptar. 3 perguntas em uma só, tadinha da Mariana, mas aproveitar. A ansiedade da pessoa é absurda, ela manda 3 assim numa só. Eu tô matando meu projeto aqui, gente, vocês não estão entendendo. Eu tô entendendo, pior que eu tô entendendo. Eu acho, eu não sei se eu entendi tua pergunta, tá, Pamela? Mas eu acho que tu perguntou, bom, se tem um alfa de Chromebook que é aceitável, se ainda assim você poderia fazer um estudo para verificar as propriedades psicométricas do instrumento novamente, seria isso? Se caberia fazer isso? Não, seria assim, se aqui no Brasil tem 5 instrumentos sobre um construto e todos nesse mesmo nível de alfa, né? E a gente sabe que o ideal é maior, né? Que esse é aceitável, mas o ideal é acima, né? E isso seria uma possibilidade de você tentar construir um instrumento que melhor avaliasse, tentar buscar, talvez, juntar fatores, mais ou menos.
A questão de unir fatores acho que é um pouco mais complicada, porque aí provavelmente aquilo está muito atrelado a alguma teoria, né? Então aí tem a questão de sempre o instrumento estar relacionado à teoria. Mas aí, assim, a ideia de construir um novo instrumento, aí a gente sabe também que é um processo mais complicado, assim, né? A gente até chegou a ter uma reunião aqui no LabMed que a gente chegou a conversar sobre isso, né? Sobre produzir um novo instrumento. Então, isso muitas vezes envolve até um estudo qualitativo previamente, antes, para a gente construir os itens, né? Então, mas aí não sei, talvez o Hernandes até saiba responder um pouco melhor como que a gente toma essa decisão, né? Porque se já tem também 5 instrumentos avaliando aquele construto, não sei, talvez seja melhor você, de repente, utilizar novamente um desses instrumentos, né? E verificar as propriedades métricas desse instrumento. Eu acho que vale também você verificar o procedimento de coleta de dados, a população, porque tem essas coisas todas influenciam, né? Verifique lá as características da amostra, verifique desvio padrão, essas coisas de estatística descritiva. Isso pode trazer aí também uma contaminação nos dados, né? Sei lá, os índices podem não ficar muito bons e tal, né? Acho que tu tem que verificar tudo isso. Como foi feito o delineamento da pesquisa, né? Isso, exato. Essas coisas todas contam. E assim, né? Entendi. 5 instrumentos, onde que eles estão publicados, né? Como é que foram avaliados, como é que esse artigo está sendo recebido também, sabe? Tem que ver isso. Agora, assim, eu acho que a decisão entre, assim, construir um instrumento, né? Será que de fato esses instrumentos são ruins? Não há evidências de que eles são bons e tal, né? Eu acho que a ideia de construir, tu tem que partir daí. Qual é a crítica teórica que você faz aos fatores, aos itens, essas coisas todas? Você pode, de repente, fazer aí fazer uma coleta de dados e rolar uma análise exploratória. Né? Enfim, ou confirmatória com base na teoria, ou exploratória se você discorda daqueles fatores todos, vamos ver o que dá, né? Ou você vai lá testando outras teorias relacionadas àquele construto e vai alocando os itens ali e vai fazendo testes, né? Testes exploratórios e análise confirmatória. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Acho que tem alguém que perguntou aí, né? A Aline está digitando, eu acho. A Aline colou a própria foto. Desculpa, errei aqui. Ué? Gente, desculpa, eu queria ampliar aqui e acabei clicando uma foto instantânea. Mas eu só queria reforçar a apresentação de hoje, a importância do construto, né? Qual é o embasamento teórico que foi considerado para construir uma medida? Isso é muito importante. Então, nós sabemos que cada fase do movimento humano tem suas próprias características, peculiaridades, ainda mais envolvendo outros países, né? O Brasil é um país peculiar, tem uma renda, né? Tem que considerar todas essas questões. Então, se você vê uma pesquisa, né? Nos Estados Unidos foi citado, né? Que foi uma amostra de adolescentes, então o que eles entendem de adolescente, que faixa é essa? Eu acho que a gente tem que debruçar mais a questão da parte teórica da medida que foi construída, né? E a partir disso, sim, que aí você vai decidir se você quer contribuir, adaptar para o Brasil essa medida. Eu quero falar para o pai, tá? Mas esse pai é adolescente. Então, tudo isso a gente tem que estudar um pouco mais a amostra, né? Eu tenho para mim que o que manda todo o processo é o construto, é o embasamento teórico. Então, você tem que debruçar, desmiuçar da onde vem esse construto. Eu posso falar sobre a autoeficácia? Pode, mas qual teórico? Existe modificação? Tem, mas qual teórico está sendo abordado? E aí sim vou começar a trabalhar. Você, tem 5 tipos de instrumentos com uma variável tal. Mas, ok, mas qual é o basamento teórico? É o mesmo, né? É o mesmo teórico? Então tá. Então vamos ver a faixa, a amostra, o país, tudo isso.
vai direcionar a tua pesquisa e vai decidir se vai ser possível uma construção, né? Eu acho que isso já tem 5 trabalhos, né? A gente pode ver, como você falou, pode ver, fazer uma análise confirmatória, com a mesma característica da amostra, para ver a questão dos fatores, se corrobora com o construto aqui no Brasil. Eu acho que é uma decisão, tem que ter uma justificativa plausível, assim, olha, existe essa, mas estou propondo essa, né? E então, uma construção, por exemplo, né? Então, acho que tem que... A teoria que vai mandar, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala em embasamento teórico, é a base mesmo. Então, só reforçando que a Mariana e o Wanderson contribuíram amplamente a questão das evidências baseadas em conteúdo, estrutura interna, né, e outras 4 fontes, né? É isso, só um retornozinho, tá? Mais alguém? Rapidinho, gente. É assim, eu estou trabalhando com revisão sistemática, então fica aflorando muita coisa, né? Eu trabalho muito com questões de propriedades psicométricas, então isso fica uma coisa sempre refletindo. Quanto mais a gente trabalha, a gente vem com muitos questionamentos, né? E podemos ver que essa palavra validade, a gente tem que ter muito cuidado, porque, como foi apresentado hoje, que conceito é esse? E temos observado uma construção nesses anos para entender um pouco as evidências de validade, né? Antes para os tipos, agora com a APA NCM 2014, é mais recente, eita, me ajuda aí a palavra que não sai. Que a gente mexe com psicometria, pronto, melhorou. E tá vigente. Obrigada, Pama. Então, ajuda muito o nosso processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, conceito. Nós estamos vendo alguns colegas usando o entendimento de validade, vamos dizer assim, clássico, como foi falado aqui, né? E tem que ter muito cuidado em relação a isso e citar no trabalho que evidências é essa que você está falando. Eu acho que a partir disso vai começar a padronizar. Também tem a ITC, né? Também de 2017, contribui bastante essa questão de tradução, de adaptação de instrumentos, os padrões, normas, diretrizes, quem acha melhor essa palavra, mas também é bom a gente citar a partir de qual diretrizes que nós podemos enxergar, né, ler os resultados, os dados. Então, deixar muito bem claro nossos trabalhos, de qual a lupa que nós estamos utilizando. É isso, Pamela, eu espero que dessas discussões aqui, né, eu já tenho 1 hora de apresentação, mas acho que tem que debruçar a questão da parte teórica. Eu vou sempre bater nessa tecla, tá? Obrigada, gente. Desculpa aí. Obrigada, Aline. Eu não sei se a gente chegou a cobrir, mas é uma coisa que me veio aqui, é que a gente tem que pensar no seguinte, né? Além do instrumento não ser válido, né? O instrumento em si, mas sim o propósito dele, e para uma determinada população, um determinado contexto, a gente tem que pensar que essa coisa de um instrumento estar validado, né? Enfim, ele está validado para pessoas de tal grupo. Não é isso, né? Ele tem evidências de validade. E essas evidências podem ser mais ou menos robustas. Não é uma coisa binária. É uma coisa que seria mais um dimmer, né? Como se fosse um botão de volume do que um botão de liga e desliga. Acho que isso é importante. E aí a gente pode, através dessa ideia de evidências de validade, julgar essas evidências de validade, comparar essas evidências de validade com outros instrumentos que mensurem, de repente, o mesmo construto, e aí fazer uma seleção mais adequada do instrumento que vamos utilizar para a nossa pesquisa, para a nossa avaliação psicológica, por exemplo, né, que ainda tem algumas outras questões mais complexas,
mas que ainda assim a gente pode, através das propriedades psicométricas, selecionar instrumentos que sejam mais adequados para até mesmo mensurar e fazer avaliações de psicodiagnóstico, enfim, é isso. Eu acho que a gente já pode encerrar a apresentação, né? Porque esse vídeo vai ficar online, pode ficar muito longo. E quem quiser conversar mais com a gente, participa lá do Laboratório de Discussões e com certeza nós vamos continuar conversando sobre isso. A Giane perguntou ali. A Giane perguntou ali. Nesse âmbito, não podemos esquecer aqui, nós trabalhamos muito no âmbito da pesquisa, né? E utilizamos os instrumentos para fazer pesquisa. Mas os instrumentos, né, eles são criados, evidentemente que essa precisa, para fazer avaliação psicológica mesmo, né? E nós estamos num período ainda meio de transição, assim, né? O Brasil, durante muito tempo, ele foi dependente, e ainda continua, né? Bastante dependente dos instrumentos estrangeiros. Então, assim, lá, desde 1000 e pouquinho, né? Desde o Estado Novo, aí, com Getúlio Vargas, lá na década de 30, que começa o desenvolvimento brasileiro, né? Começam a vir os testes psicológicos para cá também. E vocês sabem que naquela época nem havia a profissão de psicólogo aqui no Brasil, né? Ela vai existir só a partir lá do início da década de 60, né? Mas os instrumentos eram todos estrangeiros, né? E aí havia um processo de adaptação aí e tal, para que eles pudessem ser utilizados, principalmente pelo pessoal aí na área organizacional, né? Vinham essas empresas estrangeiras aqui para o Brasil prestar serviços e traziam consigo esse know-how, né, que era utilizado mais na avaliação, quase que de trabalhadores, né, no processo de recrutamento, seleção e tal, e tudo mais. Mas vejam que a partir do ano de 2000, né, aproximadamente, com o advento aí do IBAP, né, das pessoas um grupo como o professor Luiz Pasquale, que vocês citaram hoje, o professor Cláudio Rutz, que esteve aí outro dia conosco, né, e mais alguns outros, né? A professora Maria Cristina, que estava aí na Universo, também foi uma participante daquele grupo, o João Alqueri, né? Um querido colega meu, do curso de graduação ainda, mais alguns outros que ainda estão por aí, né? Eles criaram o IBAP, e criaram com o IBAP, né, um movimento que fez com que o Conselho Regional de Psicologia tomasse uma atitude com relação aos testes, porque os testes estavam completamente banalizados, assim, não é? Houve esse primeiro momento estrangeiro em que os testes estiveram bem, digamos assim, não é? E hoje em dia a gente tem criado mais testes no Brasil, não é? E já tem criado testes brasileiros que são profissionalizados, digamos assim. Não esqueçam, existe um conselho, um SATEPS, e quando a gente cria um teste, se a gente realmente quiser, né, e houver condições dele se tornar um teste para o exercício profissional, ele vai ter que ser submetido lá ao SATEPS, né? E lá o que vão fazer, né? Vão fazer uma tarefa parecida com essa que vocês estão fazendo aí, quando vocês fazem uma revisão de literatura, como é a revisão sistemática, e vocês querem fazer uma revisão sobre um teste, né? Nós estamos fazendo muito isso, né? Então, é ver a qualidade disso, né? Quer dizer, a qualidade de como é que foram produzidas essas evidências, né? E aí, para ver se realmente aquele estudo é um estudo que tem robustez, né? Suficiente e tal. Então, isso é visto lá no SATEPS também, não é? Então, esse teste que foi criado aqui, ele pode ter um parecer favorável, né, à utilização dele como um instrumento para efetivamente avaliar pessoas e tomar decisões, não é?
tomar decisões se a pessoa vai passar no concurso, se a pessoa tem que se tratar, se a criança vai ficar com o pai e com a mãe, se a pessoa pode portar uma arma, se a pessoa... Enfim, não é? Todas aquelas áreas em que a avaliação psicológica fornece subsídios para a tomada de decisão, né? E isso é um negócio de muita responsabilidade, porque conforme a decisão não tá bem tomada, você vai estar cometendo ali uma injustiça, vai estar fazendo alguma coisa errada, né? Que não está bem. Então, é necessário que essas evidências, né, sejam evidências que confiram ao teste essa condição de utilização na profissão, né? Veja que nós estamos aqui, como somos acadêmicos, aqui estamos num âmbito acadêmico, né? Embora vários colegas aí avaliam, né, profissionalmente até clientes, né, fazem avaliação psicológica e utilizam testes para fazer isso, né? Mas eu não faço mais isso, né? Eu me dedico à pesquisa aqui, então grande parte desses testes que nós usamos aí, eles inclusive nem podem ser usados no exercício profissional, né? Porque eles não passaram por esse processo aí, né, para fazer essa avaliação dessas evidências de validade, né? Então, veja que o fim de tudo isso é a avaliação psicológica, né? Infelizmente, aqui no laboratório, né? Infelizmente não, né? Porque vamos lamentar tanto assim, né? Mas nós estamos num processo de criação de um instrumento com a Érica, né? Que não deu continuidade. Talvez o instrumento da Érica pudesse ser submetido ao SATEPS e, quem sabe lá, pudesse até virar um teste aí, né, para o exercício profissional. A Laura também criou, não é, um instrumento para avaliação de habilidades parentais protetivas, mas também não deu seguimento a isso, assim, não é? Não houve um interesse em colocar isso lá no SATEPS, né? Ia ter que julgar o... A verdade é que também os estudos que nós fazemos, vejam vocês, né? Isso é bom também para a gente refletir, né? São estudos que são muito bons aqui no âmbito acadêmico, né? Mas se a gente quisesse submeter um teste desses, né? Como esses dois que a gente criou aqui, né? O da Érica está ainda em andamento, né? Ainda não foi a fase de teste empírico propriamente dito, né? Mas o da Laura chegou a ir até, digamos, ao final, né? Mas veja, se nós considerarmos, né, um brilhante trabalho, o trabalho da Laura, enquanto uma mestranda, né, enquanto um trabalho acadêmico, mas veja se analisar mesmo aquele trabalho com fins, assim, de ele se tornar né, de ter evidências suficientes para se tornar um instrumento de uso profissional, veja que isso ia ficar meio fraco, né? Certamente ficaria meio fraco, né? E assim vai também essas adaptações que nós temos feito, né? São trabalhos bons, considerando esse âmbito acadêmico, né? São trabalhos ótimos e tal, né? Vamos pensar assim, né? O Wanderson, há pouco tempo, fez uma adaptação de um instrumento de corpo endiático, né? Um ótimo trabalho, o trabalho ficou muito bom, muito bonito e tal, mas veja que é um trabalho que, digamos, se quisessem né, colocar o corpo endiático agora no mercado brasileiro aqui e tal. Né? Claro, isso é mais complicado ainda porque tem um autor estrangeiro, envolve direitos autorais, quer dizer, tem a coisa de negócio também, de grana, né, dessa coisa toda, né, a coisa empresarial. Mas digamos que fosse de interesse, né? Que fosse de interesse e quisessem fazer isso. Evidentemente que esse nosso estudo, né, pelo tamanho da nossa amostra, pela representatividade da nossa amostra, pelo, né, Brasil, um país continental e tudo mais, já por isso aí nós teríamos uma fraqueza, né? Quer dizer, não seria o suficiente, nós teríamos aí que investir numa coisa mais robusta e tal, que pudesse ter sustentação lá numa avaliação do próprio SATEPS, né? Entende? Então, esse é o objetivo, né, mais né, final mesmo de estudo, né, que a gente possa ter adaptações de instrumentos ou criação de instrumentos que possam servir efetivamente a fazer a avaliação dos nossos clientes, né, dos mais diversos
âmbitos onde a psicologia atua e avalia e tal, né? Tem a psicologia do esporte aí também, né? Aliás, essa é uma área que nós não temos instrumento nenhum com parecer favorável no conselho, né? A área que interessa muito aí a Mariana, a Lorena e tal, não tem, né? Simplesmente nunca foi encaminhado lá nenhum instrumento para utilização de avaliação de atletas e tal que pudesse, né, ser visto e tivesse um parecer favorável e hoje estivesse aí nas prateleiras, né, das lojas para ser vendido e para a gente usar, né? Então ainda estamos evoluímos muito nisso, né? Mas ainda está embrionário ainda, né? Começa no ano 2000, já tem 20 anos desse movimento, nos organizamos muito, né? A avaliação psicológica hoje está muito mais bem organizada no Brasil, mais valorizada também, né? E isso, há pouco tempo atrás, as pessoas nem queriam ouvir isso, né? Isso parece que não é uma conversa muito de psicólogo, né? Aí tem toda a história da psicologia no Brasil, como vocês também conhecem, e a pouca valorização. Agora não mais, né? Não dá mais para usar esse termo, a pouca valorização da pesquisa quantitativa ou da testagem psicológica. Eu acho que nós já avançamos muito, e eu diria até que eu acho que dentro da psicologia brasileira, hoje em dia, nós representamos até uma classe muito especial aí, né? Muito especial dada a complexidade das coisas que nós mexemos e tal. Então, já é um psicólogo que trabalha nessa área já tem uma outra consideração, quer dizer, graças a Pasquale, a Cláudio Rutz, a essa turma toda, né, houve uma mudança muito grande no status desse profissional, né, dentro da psicologia brasileira. E eu acho que lá hoje nós estamos agora numa prateleira lá bem mais elevada do que já estivemos, né? Principalmente naquela época em que a psicanálise era predominante aí em todo o território e essas coisas pouco valiam, né? Ou valiam praticamente nada, né? Então, muito legal, né? Muito bom isso que vocês fizeram hoje aqui, tá? É isso, né? Não sei se vocês querem encerrar agora, como a Aline sugeriu, ou se vocês têm mais alguma coisa a dizer, né? Eu acho que ficou uma pergunta ali da Giane, né, em relação a instrumentos muito grandes, se seria possível reduzir o número de itens, né? Esse processo é chamado de refinamento. Você pode pegar os itens com melhores pesos e tudo mais, melhores propriedades e mantê-los. E, claro, ficando atento para saber se os itens que ficaram são suficientemente bons para representar o construto em questão. Mas é possível fazer isso sim. Existem aí técnicas, indicadores aí para você fazer isso. Depois basta procurar. E eu acho que no mais é isso. Para mim, pelo menos, né? Você, Mariana. Muito bom, né? Muito legal. Bom, se vocês querem encerrar, então, tem mais alguma pergunta, mais alguma questão, né, a ser colocada? Tá bom assim? Tá bom, Wanderson, Mariana. Por mim, fechou. Agradeço aí a oportunidade de expor um pouquinho. Vai ser útil para todos que estão trabalhando aí com a revisão Isso. sistemática, né, de propriedades. Muito, muito legal, né? Agradeço aí a oportunidade que o senhor abriu aí para que nós falássemos um pouquinho do que a gente aprendeu. É lógico, né? Tudo que sabemos representa apenas uma gota nesse oceano de conhecimento de psicometria, mas a gente tem avançado e foi legal compartilhar isso com vocês hoje. E feliz também pelas perguntas. Tem que ter essa ideia, né, Wanderson? Isso é um terreno complexo e nós todos temos que aprender aqui, né? Uhum. É possível que eu saiba um pouco mais do que vocês, né? Em função também que eu estou mais velho, e seria até dizer, pô, o cara está com essa idade ainda não
eu aproveitei o tempo, né, e aprendi. Mas isso é um negócio que está em constante evolução também, pela coisa das técnicas novas que vão sendo criadas, não é? E então a gente está sempre meio correndo atrás da máquina, né? Se tu me perguntar assim, tu está suficientemente atualizado hoje, né? Eu vou dizer, eu suspeito que não, né? Eu suspeito que já tem coisa que eu não consigo, que eu não estou mais assim acompanhando, né? Eu já fiquei para trás em algumas coisas, que eu tenho que ir em busca, né? Agora eu vou me reunir com o Marocco lá no sentido de também pegar mais alguma coisa com ele, né? Alguma coisa que eu estou assim ainda não incorporei direito, né? No meu e assim que a gente vai fazendo, né? Então eu te diria que é uma área da psicologia também que ela está comparada com as outras, acho que é uma das áreas que mais evolui, assim, não é? Ela não para porque, né, são criadas novas técnicas, ela acompanha muito, como ela depende também muito da estatística e tal, para colocar assim em andamento os procedimentos, as ideias, né, que são pensadas, e a tecnologia vai avançando, e é isso que tem acontecido ao longo do tempo, né? Tem coisas que se pensava na década de 50 que não era possível de ser concretizado. E depois, com o advento aí dessas máquinas todas e softwares, né, consequentemente, você consegue fazer. E cada vez isso tem acontecido mais, né? Então não para de... Hoje em dia, um psicometrista, se ele parar de estudar, ele vai, em pouco tempo, ficar assim fora, né? Vai ficar desatualizado, vai ficar fazendo coisas, não é? Já que, de repente, já não são as mais adequadas, os procedimentos mais adequados a serem realizados, né? Vocês notam isso também quando analisam os estudos aí, que vem que tem gente ainda, né, usando técnicas que já estão provadas que não são as mais adequadas a serem feitas, né? Já se consegue, mas isso vinha também muito disso, né? Às vezes um software ainda mais antigo, então é isso aí que tu falaste, né? Quer dizer, não é vocês optando por essa perspectiva não vão ter descanso nunca, né? Não vão poder dizer assim, olha, agora eu já sei, já aprendi o que tem que aprender, pronto, agora vou, né? Não tem como fazer isso, né? Não tem como fazer isso, tá? É uma constante busca, né? E vocês já viram também que tem uma galera nova que nem vocês, assim, né? Com uma idade, né? São homens jovens e meninas jovens e tudo, que estão aí, não é? Com muita energia e investindo muito nisso e cada vez indo mais à frente, né? Então, isso aí não vai ter fim, não é? Isso vai ser uma coisa para se estudar por muito, muito, muito tempo, a vida toda, né? Eu daqui a pouco mais vou ter que parar, né? Porque não consigo, assim, né, me imortalizar, não é? Já estou reparando até que eu estou falando mais cada dia que eu falo mais, eu vejo que eu estou falando mais como uma pessoa idosa, né? Começo a me dar conta disso. Então, realmente, tudo tem fim, né? Tudo tem limite. Mas eu espero ainda conseguir acompanhar vocês por mais uns anos aí, né? E muito bom, tá? Muito obrigado aí pela apresentação de vocês, né? Então, vamos encerrar? Tá bom assim? Tá, né? Tá show. Aline, eu Então, gostaríamos tá. de falar contigo depois, professor, sobre algumas questões lá da pesquisa. E acho Uhum. que nem paramos a gravação, né? Deixa eu parar aqui. Mas